E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a doutrina bíblica da oração e hoje teremos a última aula dessa revista, a última aula que engloba todo esse tema da doutrina da oração, né? E vamos estar falando sobre a oração e o caráter de Deus. E para a gente iniciar, vamos fazer a leitura do texto áureo, que está localizado no livro de Romanos, capítulo 8, verso 32. Diz assim: Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? E depois a gente discute um pouquinho mais sobre esse texto no decorrer da aula, tá bom? Então, pessoal, para começar, vamos refletir nessa frase aqui que o autor A. W. Tozer escreveu. Ele diz assim: o que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante sobre você, porque afeta tudo mais em sua vida. E realmente, a forma que nós vemos Deus, a forma que nós pensamos em Deus, afeta muito a nossa vida de oração. A gente não pode basear os nossos conceitos sobre Deus de acordo com o que nós sentimos, de acordo com o que nós achamos, ou até mesmo de acordo com o senso comum de quem é Deus. Não, os nossos conceitos a respeito de Deus, eles devem fornecer certeza absoluta, ou pelo menos a maior credibilidade possível. Nós não podemos realmente basear a forma que nós vemos Deus de acordo com o que nós achamos. E para isso é muito importante que nós leiamos a Bíblia, porque a Bíblia é a maior fonte de autoridade a respeito dos conceitos comunicáveis sobre Deus. Então, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós aprendemos mais sobre Deus, aprendemos sobre quais são os seus atributos, e assim nós passamos a conhecer melhor a Deus e realmente vamos ter uma certeza maior sobre quem é Deus, e isso realmente tem uma influência sobre a nossa vida de oração. Por exemplo, nas Escrituras Sagradas, Deus é revelado como moralmente santo, justo e bom. E por isso, nós podemos orar, porque se Deus não fosse santo, justo e bom, não faria sentido nós termos uma vida de oração. Mas como a Bíblia revela Deus como um ser santo, justo e bom, nós realmente podemos orar com toda tranquilidade a Deus. E aí vamos parar para pensar em uma questão. Como que a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração? No decorrer da aula, então, nós vamos estar discutindo alguns tópicos que mostram como que essa bondade de Deus impacta a nossa vida de oração. Para começar, pessoal, nós podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. Tudo que Deus faz é bom, e seus propósitos são sempre bons. Então, tem até algo muito curioso, porque às vezes as pessoas perguntam: tem alguma coisa que Deus não pode fazer? E a resposta é sim, tem coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode fazer o mal. Uma vez que Deus é bom, ele não pode fazer algo contrário a essa natureza. Se Deus é bom, ele não pode fazer o mal. Logo, tudo que Deus faz é bom. E nós temos um texto que foi escrito através do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, verso 11, que nos ajuda a entender isso. Deus falou através do profeta, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só, gente, esse texto aqui mostrando que realmente os propósitos, os planos de Deus são sempre bons. E uma vez que esses propósitos de Deus para a nossa vida são bons, como que nós podemos conhecer esses propósitos? E a resposta é através da oração. Quando nós oramos, nós passamos a conhecer cada vez mais os propósitos de Deus em nossas vidas. E o profeta continuou esse texto. Lá no verso 12 a 14, ele disse: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. E aí o texto continua. Então, pessoal, aqui Deus está fazendo uma conexão entre os seus propósitos para nós e a prática da oração. Deus mostra que ele tem propósitos bons, ele tem planos bons para as nossas vidas. E ele mostra também que é necessária a prática da oração para que nós venhamos a conhecer mais a Deus e conhecer os seus propósitos. Então, Deus diz: Eu me deixarei ser encontrado para vocês, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Continuando nessa linha de pensamento também, nós temos um salmo de número 31, verso 19, que diz assim, ó: Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. Aqui é Davi escrevendo esse salmo, e a gente pode ver que Deus reserva uma provisão de bondade para aqueles que se refugiam nele. E aí, pessoal, como que nós podemos ter acesso a essas bênçãos? Através da oração. Mais uma vez, quando nós oramos, nós passamos a entender que os propósitos de Deus são bons e temos acesso a essas bênçãos também que Deus reserva para aqueles que os temem. Mas tem uma coisa que é legal a gente pensar também. Nós sabemos que os propósitos de Deus são bons para as nossas vidas. Porém, isso não significa que nós não passaremos por dificuldades, não passaremos por aflições, por momentos difíceis em nossas vidas. E para entender isso, nós temos o exemplo da vida de José. José, ele foi vendido por seus irmãos. Mas lá no futuro ele se tornou praticamente o primeiro ministro do Egito. Então, depois disso, seus irmãos se encontraram com José e José disse isso para eles, ó: vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E olha só que interessante, pessoal. Quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos os propósitos de Deus. E quanto mais nós conhecemos os propósitos de Deus, mais Deus pode usar as coisas que acontecem em nossa vida, as circunstâncias que estão cercando as nossas vidas, para trazer algum bem para nós, trazer algum bem à nossa vida. Então, nós podemos ter essa certeza que os propósitos de Deus são sempre bons e que através da oração nós conhecemos mais sobre esses propósitos e permitimos que Deus use as circunstâncias ao nosso redor para cumprir o seu propósito de trazer coisas boas às nossas vidas. Mais um texto que nos ajuda a entender isso é o texto de Romanos, capítulo 5, verso 3 a 5, onde diz assim, o apóstolo Paulo falando: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, pessoal, aqui o sentido da vida, ele está contido, ele depende do que nós sabemos. E ele não depende das nossas circunstâncias. Assim como o apóstolo falou, que sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança. Quando nós sabemos que os propósitos de Deus são sempre bons, nós não dependemos das circunstâncias que estão ao nosso redor. Por isso, à medida que nós conhecemos o propósito de Deus, isso nos ajuda a superar qualquer adversidade que esteja cercando as nossas vidas. Uma outra questão, pessoal. Nós podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Olha só esse salmo de Davi. Salmo 103, capítulo 10, ou capítulo 103, versículo 10 e 12. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então, olha só que interessante, pessoal. Aqui a gente vê que Deus, ele se afasta das nossas transgressões. E a nossa relação com Deus, ela não se baseia em quem Deus é. Ela se baseia em quem Deus é e não em quem nós somos. E a gente pode ver isso até mesmo com a vida de Davi. Davi, ele transgrediu muitas leis, muitas regras. Ele teve muitos pecados. Porém, ele se arrependeu, ele se voltou a Deus. E ele não recebeu o que ele merecia, mas sim, Deus deu a ele o que ele precisava. E da mesma forma que Deus agiu com Davi, ele age conosco. Deus não nos dá tudo o que nós merecemos. Ele nos dá o que nós precisamos. E com isso, tem uma reflexão, algo que é muito importante nós termos em mente. Quando nós pecamos, devemos buscar a Deus. E isso é algo que, na verdade, na prática, acaba acontecendo o contrário. Muitas pessoas, depois de pecar, elas se afastam de Deus.
mas devemos fazer exatamente o oposto. Nós devemos buscar a Deus, nos aproximar de Deus, devemos nos arrepender, devemos recomeçar, porque Deus ele não rejeita as nossas orações. Deus é bom. E pessoal, por fim, nós podemos ver que porque Deus é bom, ele sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. E esse é o coração do evangelho. Nós, homens pecadores, não poderíamos ter acesso à vida eterna. Nós nascemos condenados à morte eterna, nascemos condenados ao inferno. Porém, Deus, ele decidiu enviar o seu filho, que não teve pecado nenhum, ele viveu aqui nesse mundo sem nenhum pecado e morreu para que através da sua morte e da sua ressurreição nós pudéssemos ter vida eterna. Então, Deus providenciou isso para que nós não perecêssemos no inferno. Esse é o coração do evangelho. Deus colocou o nosso bem acima do seu próprio bem. Ao enviar seu filho e garantir para nós a via de acesso à vida eterna, Deus colocou o nosso bem acima do bem dele. E algumas pessoas podem perguntar: não, tudo bem, mas o que isso tem a ver com a oração? Tudo, porque o que Deus fez por nós na cruz torna possível a nossa oração. Olha só o texto áureo, né? Romanos 8, verso 32. E diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Aqui, pessoal, nós vemos que quando Jesus morreu por nós, ele resolveu o nosso maior problema. E depois disso, se Deus ele foi capaz de, por amor, nos dar o seu próprio filho, quanto mais ouvir nossas orações. Por isso nós podemos orar tranquilamente a Deus, porque ele conclusões, alguns pontos chave. Podemos contar com Deus para encarar qualquer situação. Não há nada que nós não possamos trazer a Deus em oração. Podemos orar a Deus tranquilamente sobre tudo que pensamos, tudo que sentimos, nossos desejos, nossos pedidos. Podemos nos achegar a Deus tranquilamente, porque Ele é bom. Seus propósitos são bons para as nossas vidas. Ele colocou o nosso bem acima do seu próprio bem ao enviar Jesus para morrer por nós. E se ele foi capaz de fazer isso por nós, quanto mais ouvir nossas orações, não é? Então, olha só. Se ele nos amou o suficiente para morrer por nós, ele nos ama o suficiente para responder nossas orações. Então, pessoal, eu acredito que esses são os pontos-chave da lição. Eu tentei trazer os pontos principais aqui. Recomendo que você esteja estudando também na revista, a revista Compromisso, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Essa é a lição de número 13, a última lição da revista. E recomendo que você esteja fazendo também a leitura dos textos bíblicos diários da semana, para ter um entendimento melhor sobre a lição. E com isso, pessoal, nós encerramos essa lição e encerramos a revista também, né? Então é legal a gente recapitular que nós começamos o estudo dessa revista aprendendo sobre o que é oração, vimos depois alguns exemplos de oração, vimos a oração de Abraão, a oração de Davi, a oração de Moisés, vimos também o exemplo que Jesus deu sobre a oração do Pai Nosso, vimos a oração de Paulo, sobre a questão da oração missional, vimos também que Deus sempre responde às nossas orações, não é mesmo? E com hoje terminamos entendendo um pouquinho sobre o caráter de Deus, entendendo que porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é justo, nós podemos nos achegar em oração a Deus. E além disso, devemos também estudar mais as Escrituras para entender, aprender cada vez mais sobre o caráter de Deus, para que realmente tenhamos isso consolidado e tenhamos cada vez mais uma vida de oração mais frequente, mais íntima com Deus. Então, pessoal, agradeço pela sua atenção, agradeço por você ter estado até aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui que a gente vai estar conversando um pouquinho melhor, tá bom? Agradeço mais uma vez e te desejo uma boa semana e que Deus te abençoe muito.